Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô de volta e hoje para falar de um tema que eu particularmente gosto demais. Hoje o nosso papo, pessoal, é sobre a cirurgia minimamente invasiva. Um tema que, apesar de não ter sido muito cobrado aí nos últimos anos, nós aqui da cirurgia, da MedReview, a gente enxerga como um assunto potencial, com um grande potencial de cair aí na sua prova no fim do ano. Porque é algo que cada vez está mais presente nos centros cirúrgicos e aí cada vez mais presente na nossa vida, no dia a dia aí do cirurgião. E quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, o primeiro tópico que a gente tem que dominar é a cirurgia laparoscópica ou videolaparoscopia, que se tornou aí a via preferencial, né, o padrão ouro atualmente para a realização de vários procedimentos, na cirurgia geral, na gineco, na uro, enfim. Você tem que entender, pessoal, que a cirurgia videolaparoscópica é apenas um meio de acesso à cavidade abdominal, e isso de uma forma minimamente invasiva, onde a gente vai realizar pequenas incisões para conseguir introduzir as pinças cirúrgicas e realizar movimentos fora do corpo do paciente, sempre guiados aqui por uma imagem. Dessa forma, a gente vai conseguir ter esse acesso à cavidade, né? Realizar lá a cirurgia mantendo os padrões, as técnicas estabelecidas, mas com um trauma cirúrgico bem menor para esse meu paciente. Lembra que antes, pessoal, para acessar a cavidade a gente tinha que fazer grandes incisões, muitas vezes com maior manipulação de alça, mais sangramento, tempo prolongado, e tudo isso altera o desfecho do paciente. Aumenta o tempo de internação, aumenta a dor no pós-operatório, como a gente já vai ver. Em resumo, quais seriam aqui os principais instrumentos que você precisa ter noção na laparoscopia? Primeiro é a ótica, que o nosso auxiliar ali está segurando, né? A ótica é um instrumento que vai captar a imagem. Ela é conectada aqui a uma fonte de luz e a um dispositivo para transmitir essa imagem ao monitor. Além disso, é claro, a gente vai precisar das pinças laparoscópicas, os grampeadores, os clipadores, enfim, e de um insuflador associado a uma fonte de gás, para a gente realizar aí um pneumoperitônio artificial. Esse pneumoperitônio criado artificialmente é o que vai gerar um espaço ali para que você consiga enxergar as estruturas, manipular as pinças e conseguir realizar o procedimento nesse paciente. Então, aqui o meu paciente ele já está preparado, já está em decúbito dorsal, anestesia geral, os campos já estão aqui posicionados e o primeiro passo é o acesso à cavidade peritoneal para realizar aí o pneumoperitônio. E aí sim, posicionar um portal, um trocáter inicial. A gente pode fazer isso de duas maneiras, são duas principais técnicas, pessoal. A técnica aberta ou acesso aberto, chamada de técnica de Rasson, e a técnica fechada, com agulha de Ferris. A técnica de Rasson, o cirurgião ele vai realizar uma incisão, geralmente ali periumbilical, vai dissecar todos os planos sob visualização direta até entrar na cavidade abdominal. E aí sim, introduz um trocáter. Então, por isso, ela é uma técnica aberta. É um acesso sob visualização direta de todas as camadas da parede abdominal. Já a técnica fechada, nós vamos utilizar esse dispositivo aqui, que é a agulha de Verres. Ela tem um mandril protetor e uma mola que recua ali para cobrir a ponta da agulha, e assim que ela entra na cavidade peritoneal, essa mola recua e aí a gente evita que haja algum tipo de perfuração, algum tipo de lesão inadvertida. Quando essa mola recua, a gente ouve um clique. Então, para acessar o peritônio, geralmente são dois cliques. Um quando a agulha ela ultrapassa ali a aponeurose e outro quando ela passa o peritônio. E aí, pessoal, existe uma discussão, né, de qual seria a técnica mais segura, qual tem menos complicações, e o que a literatura diz é a utilização de uma ou de outra vai depender da familiaridade e da experiência do cirurgião com a técnica. A gente até tem uma meta-análise lá de 2019, né, com poder estatístico um pouco limitado, mas que comparou essas duas técnicas e não encontrou aí diferenças significativas nas taxas gerais de complicação. Então vai caber aí a você a conhecer de uma forma geral essas duas técnicas. Mas é claro, se o nosso paciente ele tem um histórico de uma cirurgia, um procedimento abdominal prévio, a chance dele ter aderência de alça na parede abdominal é maior. Então por isso a tendência é que a gente opte pela técnica aberta nesses casos. É mais prudente, você vai conseguir ver realmente todas as
camadas da parede abdominal até acessar ali a cavidade, ter certeza de que não pegou nenhuma alça nesse trajeto. Combinado? Fechou. Então você escolheu uma das técnicas, acessou a cavidade peritoneal, garantiu que está lá. Agora é a hora da gente fazer o pneumo peritônio. A gente vai encaixar então a mangueira ali no insuflador. E aí a primeira pergunta é: qual é o gás que a gente vai utilizar para fazer esse pneumo peritônio? Oxigênio, ar comprimido, nitrogênio? Não, pessoal, nenhum deles. O gás que a gente vai utilizar é o CO2, o dióxido de carbono. Isso não é um acaso, né? O CO2 ele é utilizado primeiro porque ele é um gás altamente solúvel. Então ele consegue ser absorvido facilmente aqui pela corrente sanguínea e ser eliminado pelos pulmões. E isso reduz o risco de embolia gasosa quando a gente compara em relação a outros gases, né? Ele é um gás estável quimicamente, fisicamente ele é inerte, é relativamente barato e acessível. Importantíssimo, pessoal, ele é um gás não inflamável, ou seja, ele não entra em combustão. Lembra que para cirurgias nós temos uso de bisturi elétrico, fonte de energia térmica e que aí poderiam gerar um cenário catastrófico se um gás desse fosse utilizado, né, um gás inflamável. Como curiosidade, né, na história da laparoscopia, a gente já testou outros gases. O gás hélio, o argônio, por exemplo, são gases que foram testados, mas que são altamente insolúveis, né, e por isso aí eles poderiam gerar uma embolia gasosa catastrófica no meu paciente. Por outro lado, o oxigênio ou o ar comprimido, que são mais acessíveis, mais solúveis, eles são inflamáveis, né? E aí, em contato com qualquer faísca, poderiam causar um incêndio. Então, o oxigênio e o ar comprimido estão totalmente proibidos para utilização. Combinado? Fechou. A gente definiu o gás utilizado. O próximo passo é a gente definir a pressão do pneumo peritônio. E guarda aí que a pressão utilizada é de 12 a 15 milímetros de mercúrio. Lembra que a nossa pressão intraabdominal normal é mais ou menos ali de 5 a 7 milímetros de mercúrio. Ou seja, a gente está quase que dobrando nossa pressão intraabdominal. Colocou ali no insuflador 12 a 15, começa a insuflar lentamente, fluxo lento inicialmente, e nessa hora é importante, o que a gente faz nessa hora? Isso aí, pessoal, a gente avisa o anestesista que a gente começou a insuflar, que a gente começou a insuflar o gás, que a gente começou o pneumo peritônio, porque afinal a gente está dobrando essa pressão intraabdominal e isso vai gerar repercussões nesse paciente. E aí, presta atenção, pessoal, porque aqui dessa aula, esse aqui talvez seja o tópico mais cobrado, as alterações, as repercussões fisiológicas do pneumo peritônio. A gente vai começar pelos impactos no sistema cardiovascular. E aqui o primeiro conceito é que a pressão intraabdominal elevada, ela vai comprimir, vai apertar ali a veia cava e os grandes vasos que levam o sangue até o coração. Isso, pessoal, vai gerar uma diminuição do retorno venoso, diminuição da pré-carga e do débito cardíaco nesse paciente. Tá chegando menos sangue no coração, eu tenho menor enchimento atrial, tenho ali distensão peritoneal, o corpo fala, opa, tem alguma coisa estranha, opa, vamos agir, vamos liberar vasopressina. E aí você lembra, com vasopressina eu tenho um aumento da resistência vascular periférica, resultando aqui em hipertensão arterial. Por fim, pessoal, a distensão do peritônio também leva a uma resposta, um estímulo vagal, né? Pelo estímulo aí de receptores peritoneais, principalmente ali que estão no epíplon e no mesentério, e com isso a gente tem uma bradicardia. Então, em resumo, menos retorno venoso, diminuição da pré-carga e do débito cardíaco, né? E aí, por outro lado, aumento da pressão arterial pelo aumento da resistência vascular periférica, efeito aí de catecolaminas, vasopressina e, por fim, uma bradicardia devido aí a uma resposta, a um estímulo vagal. Seguindo aqui, no sistema respiratório, a gente também vai ter repercussões. O primeiro é que a distensão peritoneal vai deslocar, vai elevar o diafragma, né? E aí vai diminuir a expansibilidade, a complacência, a capacidade residual funcional desse pulmão. E aí,
Em resumo, um pulmão ali mais apertado, né, com aumento das áreas de atelectasia, vai ter aumento das pressões pulmonares, pressão de pico, pressão endotraqueal, né? Ele está ali mais apertado, ele tem menos expansibilidade, menos complacência. Então é assim que a gente vai lembrar dessas repercussões aqui no sistema respiratório. Os rins eles também vão sofrer com o aumento da pressão intra-abdominal. Lembra lá que eu falei, esse aumento da pressão causa compressão venosa. Essa veia apertada dificulta o retorno venoso, a saída do sangue do rim, né? Aumenta ali a pressão dentro do glomérulo, e aí com a pressão glomerular alta, a chegada de fluxo sanguíneo aqui no rim vai ser dificultada, né? Pouco sangue chegando, a pressão glomerular elevada, a capacidade, a taxa de filtração glomerular desse rim, desse glomérulo, diminui. Esse rim agora filtra menos, a taxa de filtração é menor. Nós vamos ter também a diminuição do débito urinário. Fechou? E aí, por fim, no sistema nervoso central, o que é importante saber? É importante guardar que a gente vai ter um aumento da pressão intracraniana e, com isso, uma diminuição aí da pressão de perfusão cerebral. Fechou? Entendendo essas repercussões, essas alterações, agora você já consegue entender o racional, o motivo da gente contraindicar a laparoscopia em um paciente aí com instabilidade hemodinâmica ou com TCE grave. Eu posso piorar as lesões secundárias de um TCE grave, aumentando ainda mais a pressão intracraniana. E é claro, eu posso aí piorar o grau de instabilidade hemodinâmica desse paciente. Essas duas aqui são as duas principais contraindicações, são as contraindicações absolutas que eu quero que você guarde. Sendo aí a principal, sem dúvidas, a instabilidade hemodinâmica. Mas a gente tem outras, né? Outras contraindicações que são as relativas, né? Que aí você tem que avaliar caso a caso. A gente tem doença cardiopulmonar grave, um TCE moderado, cirurgias prévias, claro, o número de cirurgias prévias, qual foi a cirurgia prévia, vai ser importante para contraindicar ou não essa via, mas o importante é saber que nesses casos a decisão ela vai depender também de outros fatores, né? A gente vai avaliar aí o risco, benefício do procedimento para esse paciente. Essas duas aqui eu quero que você lembre, que você guarde como contraindicações. Agora, Felipe, por que o estudo da cirurgia minimamente invasiva ela tem se tornado tão grande? Por que essa cirurgia tem se tornado padrão e é cada vez mais comum na nossa prática? Pessoal, isso se deve aí aos desfechos favoráveis que ela pode proporcionar aqui ao nosso paciente, né? Quando a gente compara os desfechos da cirurgia minimamente invasiva, da cirurgia laparoscópica versus a cirurgia aberta, a gente nota, né, que os nossos pacientes eles apresentam menos dor pós-operatória, incisões menores, com menos risco de infecção, menos taxa de hernia incisional, menos sangramento, e isso vai se refletir em quê? Em um menor tempo de internação hospitalar e um retorno mais precoce às atividades habituais. Esses são os principais benefícios. E afinal, é isso, né, pessoal, que a gente busca cada vez mais, proporcionar o que é de melhor para esses pacientes e em busca aí de um melhor desfecho, não é mesmo? Fechou? Vamos ver então como isso é cobrado, primeiro que com a questão do ENARE de 2025. Durante o pneu peritônio para a realização de cirurgias para o acesso videolaparoscópico, algumas alterações hemodinâmicas elas podem ocorrer no paciente. Em relação a essas alterações, é correto afirmar que. Vamos lá, uma por uma. Primeiro, ele colocou a diminuição do débito cardíaco com aumento do retorno venoso. Não, pessoal, a gente viu que há diminuição do débito cardíaco, mas isso às custas de uma redução, uma diminuição do retorno venoso. Lembra lá? Compressão de grandes vasos e diminuição do retorno venoso lá para o coração, diminuindo aí a pré-carga, diminuindo o débito cardíaco. Esse é o risco, está errado. Na B ele coloca que ocorre hipotensão por compressão mecânica da aorta abdominal. Também errada. A gente viu que eu espero que uma hipertensão devido aí a um aumento da resistência vascular periférica, né, pela liberação lá da vasopressina. Além disso, eu não espero uma hipotensão pela compressão mecânica da aorta. Pessoal, a aorta é um vaso com a parede espessa, com a pressão elevada, 120 por 80, né? A pressão do pneu peritônio vai causar encócegas nessa aorta, então isso também não justifica a hipotensão, eu vou riscar. Na C, ele coloca que é oligúria devido à hipercapnia, à retenção de bicarbonato pelos rins. Não,
A oligúria, ela ocorre, como a gente viu, pela diminuição da taxa de filtração glomerular, também aí como consequência de uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, da perfusão renal. Também está errada. Na D, ele coloca que a bradicardia ocorre por um estímulo vasovagal pela distensão abdominal. Aí sim, pessoal, como a gente viu, essa distensão pode causar uma bradicardia por um estímulo, né, vagal. A taquicardia reflexa pode até acontecer em alguns casos, mas a bradicardia aqui é o mais cobrado pelas provas, é o mais cobrado aí pelas bancas, então lembra dessa informação, essa é a nossa resposta. Por fim, ele coloca aqui que arritmias cardíacas e distúrbios de ritmo cardíaco são raros. Não, pessoal, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal são arritmias cardíacas, né? E, portanto, elas vão ser, sim, comuns aqui nesse contexto, tá? Não são raras. Vamos aqui para a próxima, também uma questão do Enares, só que agora é de 2021. Apresentou para a gente um paciente do sexo feminino, 21 anos, que dá entrada aí no setor de urgência com quadro de dor abdominal há 5 horas. Tinha náusea, vômitos, tontura. Não sabia referir aí a data da última menstruação. E aí ao exame você viu que ela estava descorada, taquicárdica, chocada com peritonite. Assinale a alternativa que tem uma alternativa correta em relação à contraindicação absoluta para a realização do procedimento pela via videolaparoscópica. Pessoal, você não pode sair dessa aula sem esse conceito. Assim que você pensa em contraindicação absoluta, a gente tem que lembrar de instabilidade hemodinâmica. Combinado? Essa é a principal contraindicação para o procedimento. O autor aqui coloca até outras contraindicações: cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, peritonite difusa, contraindicações relativas que a gente vai avaliar de paciente para paciente. A cirurgia abdominal prévia, eu te falei, né? A depender da cirurgia, do local, a gente vai optar ou não pela via minimamente invasiva. Mas isso é uma decisão mais individualizada que a gente avalia caso a caso. Em relação à gestação, a gente pode sim realizar a cirurgia pela via laparoscópica, idealmente no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gente tem uma chance maior de um óbito fetal, e no terceiro trimestre, uma taxa maior de parto prematuro. Então, o segundo trimestre aí é a janela ideal para a gente realizar esse procedimento na gestação. Combinado? Bebe sua água aí, eu vou beber a minha aqui e a gente já avança. Opa, pausando aqui rapidinho. A aula volta em segundos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que você aprende mais rápido com a Med Review? Aqui, pessoal, tudo é baseado em neurociência do aprendizado, com um foco obsessivo na didática. A gente transforma até os temas mais difíceis em algo simples e direto. Sabe qual é o resultado disso? Mais memorização, mais entendimento e mais engajamento para você encarar as provas. Quer seguir seus estudos aqui com a Med Review? Olha, clica no link que vai aparecer na descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela. Aí já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, bora para a aula. Vamos lá? Vamos avançar um pouco mais. Agora a gente vai falar de outra técnica, outra modalidade de cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia robótica, né? Atualmente aí uma realidade nos grandes centros, nos grandes serviços, principalmente no ambiente privado, mas também aí em alguns serviços do SUS. O conceito, pessoal, de cirurgia robótica surgiu principalmente da ideia, né, de proporcionar uma cirurgia teleguiada, em que o cirurgião ele pudesse atuar aí em áreas remotas sem necessariamente ele estar lá em loco. E isso pensando principalmente aí no contexto, na área militar. E aí a gente sabe que desde a década de 80 a gente tem aí descrição, né, do desenvolvimento de robôs, mas é principalmente no ano 2000, com a aprovação da FDA lá nos Estados Unidos da plataforma Da Vinci, da Intuitive, que aí a gente tem o grande boom, o grande crescimento, aí um crescimento exponencial da realização de cirurgias robóticas. E aí, o que você precisa saber? Primeiro é que é uma técnica, mais uma técnica de cirurgia minimamente invasiva, e aí que essa operação ela é assistida pelos robôs, ou seja, o cirurgião que está ali no console, ele está no controle o tempo todo. Ele faz o movimento das pinças, e esses movimentos, esses comandos, eles são transmitidos para o robô, né? Que o robô vai ali replicar esses movimentos com mais estabilidade, com mais amplitude, com mais precisão.
Vamos olhar aqui? A gente está aqui em uma sala cirúrgica, acontecendo uma cirurgia robótica, aqui com o principal modelo comercializado atualmente no Brasil, que é a plataforma Da Vinci, né? Mas aí já existem várias outras plataformas no Brasil. E aí, o cirurgião está ali sentado no console. Esse cirurgião, pessoal, ele tem uma visão em 3D ali do console, né? Uma visão em 3D da cavidade. Com as mãos ele vai realizar ali um movimento das pinças e da câmera, e aí com os pés ele consegue fazer ativação de energia monopolar, bipolar, corte ou coagulação. A gente sempre tem aqui um cirurgião assistente em campo para auxílio, troca de pinças, intervir se a gente tiver qualquer tipo de intercorrência. A gente tem também aqui ao lado do paciente, né, o carro cirúrgico, né, com os braços do robô propriamente dito, e aqui o carrinho de equipamentos, com insuflador, monitor, câmera, fonte de gás. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como isso é feito, né, então o paciente devidamente posicionado, a gente vai inserir os portais aqui nos lugares previamente demarcados, a gente vai fazer o docking do robô, acoplar aqui os braços do robô aos portais ali no paciente, né? A gente vai passar a ótica, instalar ali as pinças e aí passar o controle para o cirurgião, que vai começar o procedimento. Fechou? Entendido? Agora eu venho aqui, que parte importante da aula, essa aqui é uma das partes mais cobradas nesse assunto, que são os benefícios da cirurgia robótica quando a gente compara a cirurgia laparoscópica convencional. Primeiro, a gente tem mais estabilidade. O robô ele consegue filtrar os movimentos, minimizar o tremor ali das mãos do cirurgião. Na laparoscopia convencional, pessoal, quando a gente faz pequenos movimentos, esses movimentos eles são amplificados, incluindo aí os tremores. Então, por isso aqui a gente tem mais estabilidade. Além disso, a gente tem uma visão estereoscópica, ou seja, uma visão em 3 dimensões, enquanto que lá na laparoscopia convencional a imagem ela é em 2D. E aí dessa forma a gente não consegue ter a noção de profundidade. Além disso, aqui a gente tem melhora na ergonomia. Pô, o cirurgião está operando sentado no console. E além disso, a gente tem as melhoras mecânicas, que aí envolvem o fim do efeito fulcro. Mas o que seria isso, Felipe? O que é efeito fulcro? Entende aqui comigo. Na laparoscopia convencional, a gente tem esse efeito que é criado quando a gente passa em instrumentos rígidos pela incisão. O efeito fulcro nada mais é que a inversão dos movimentos da mão do cirurgião em relação ali à extremidade da pinça. Então, quando o cirurgião ele movimenta a pinça para baixo, a extremidade ela sobe. Quando ele sobe a pinça, a extremidade ela desce. Então, não é um movimento tão intuitivo. E isso acontece porque a parede abdominal ela funciona como um ponto de apoio, uma articulação ali, fazendo com que o instrumento mova na direção oposta da mão. Já aqui na cirurgia robótica, a gente tem o fim desse efeito fulcro. Isso porque os instrumentos robóticos, eles têm 7 graus de liberdade, assim como a mão humana. Como a articulação está aqui na própria pinça, você consegue realizar os movimentos semelhantes ao do punho, o que vai facilitar aí para a gente, pessoal, principalmente ali na sutura, em uma dissecção mais fina, uma dissecção mais delicada, mais precisa. Olha aqui comigo como isso se aplica na prática, que a gente tem a beleza dos movimentos, né, de uma pinça ali, de um robô SI, do Da Vinci SI. Olha só como é legal, olha só como é interessante, né? Fechou. Além de todos esses benefícios, a gente tem ainda os benefícios, né, as vantagens da cirurgia minimamente invasiva em comparação com a cirurgia aberta. Isso a gente já comentou. Menos dor, menos tempo de internação, incisão menor, incisão mais estética e retorno mais precoce às atividades habituais. Por fim, a gente falou de benefícios, quais seriam as limitações dessa técnica? Primeiro, pessoal, é a ausência do feedback tátil. Pensa comigo, na cirurgia aberta a gente consegue sentir a textura dos tecidos, a temperatura, a característica ali da superfície, né? E até a força que você está aplicando sobre elas. O robô ele ainda não oferece esse recurso. Mas por que eu falo ainda? Porque, inclusive, houve uma atualização recente aqui, uma atualização do robô Da Vinci, o Da Vinci 5, que a gente já vai conseguir contar com a tecnologia, né, que tende a avançar nesse sentido, que é o Force Feedback. Ele vai permitir que o cirurgião ele tenha um feedback sobre a força, sobre a pressão que ele está aplicando nos tecidos. Então isso aqui é algo que já a gente vai precisar atualizar na aula. Mas fica tranquilo, porque por enquanto o conceito é esse. A gente tem a ausência do feedback tátil.
Além disso, a cirurgia robótica ela não demonstrou até então diferença aí nos resultados cirúrgicos oncológicos quando a gente compara com a laparoscopia convencional e a cirurgia aberta também. E além disso, né, por fim, o robô ele tem um custo elevado, né? O custo do robô, o treinamento da equipe, os instrumentos. Pra vocês terem uma ideia, cada pinça aqui do sistema Da Vinci, né, ela é limitada a 10 utilizações. E o custo de cada pinça é em torno de 300 a 600 dólares. Então, dá para você imaginar que é um custo realmente muito elevado. Beleza? Vem comigo, vamos treinar novamente aqui com a questão de 2022 do SES. Ele fala para a gente que o conceito da cirurgia robótica pode ser sumarizado pelo uso do robô, né, para aumentar a capacidade do cirurgião em comparação à cirurgia aberta tradicional. E aí pergunta qual das características abaixo não está relacionada aos avanços da cirurgia robótica. Vamos analisar uma por uma. Na letra A, o cirurgião opera sentado, numa situação mais ergonômica e confortável? Correta. Como a gente viu, o cirurgião está lá no console, numa situação mais confortável realmente, né, com a melhora aí da ergonomia. Beleza. A visão oferecida pelo equipamento é binocular e estereoscópica? Sim. A visão estereoscópica, pessoal, nada mais é do que uma visão em 3 dimensões, que a gente consegue ter ali uma noção da profundidade, diferente da laparoscopia, que como eu comentei, a nossa imagem é uma imagem em 2D. Então também está correta. Os instrumentos eles podem ser controlados pelas mãos e pelos pés. Sim, como eu comentei, ali nas mãos o cirurgião consegue movimentar as pinças, a câmera. Nos pés a gente também consegue movimentar a câmera, mas os pés a gente utiliza também para fazer ali o acionamento das energias, monopolar, bipolar, corte, coagulação. Então também está certo. D. O robô fornece um feedback de sensação tátil dos tecidos. Aqui não, né, pessoal? Como eu comentei, essa aqui ainda é uma limitação. Já pode ser que isso mude, mas até então a gente não tem o feedback, a sensação tátil dos tecidos. Existe aí uma maior amplitude e destreza nos movimentos oferecidos pelo robô. Isso também a gente viu que é correto. O robô ele consegue filtrar e estabilizar os movimentos do cirurgião. Sobrou aí pra gente a letra D. Combinado? Fechou, pessoal? Então essa foi a nossa discussão. Espero que realmente você tenha gostado. Preparei aqui para você uma trilha com aí as questões que foram cobradas atualmente. Vai lá, concentra na trilha, treina os conceitos. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou te ajudar. Combinado? Um grande abraço, te espero na próxima aula. Eu aqui de novo, pessoal. Olha, se essa aula te ajudou, imagina ter isso todos os dias. No Extensive da MedReview, você tem acesso a metodologia baseada em neurociência, aulas com didática de verdade, sem textão, sem enrolação, direto ao ponto, igual essa que você acabou de assistir. Que bem que comentado com milhares de questões e filtros inteligentes, a questão certa na hora certa, flashcards com revisão espaçada e lúdicos e vários e-books. Tudo no estilo MedReview, direto ao ponto, lúdico e cientificamente pensado para você aprender de verdade. E sabe o que é melhor? Com um preço que cabe na sua realidade, um preço justo. Quer continuar sua preparação aqui com a gente? Olha, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, cara, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.